Uma demanda que tem crescido aqui nos últimos anos no escritório é a demanda de pais, né? E quando eu digo pais, eu estou me referindo a homens, que têm o desejo de exercer a guarda unilateral dos seus filhos. Pessoal, no ordenamento jurídico brasileiro, nós temos a guarda compartilhada como sendo a regra estabelecida pelos juízes. É importante dizer para vocês, né, que seja pai, seja mãe, qualquer situação, a guarda de filhos menores será exercida em regra, de modo compartilhado, e não é determinante que a péssima relação existente entre os pais desconfigure a aplicação da guarda compartilhada. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que dizer para o juiz da guarda, para o juízo que está ali naquele processo de guarda, que a comunicação e a relação à vida entre os pais, ela é precária, não vai fazer com que o juiz defira a guarda unilateral de plano. Não vai, tá? Hoje sabemos que há bons pais, assim como há boas mães. Há péssimos pais, assim como há péssimas mães. Nós temos isso, é a sociedade que nós estamos construindo hoje, é assim, né? Especialmente, nós temos visto um crescimento exacerbado de pais que estão querendo exercer a guarda na modalidade unilateral de seus filhos. Isso por quê? Isso porque hoje, esses pais que chegam aqui no escritório com esse tipo de desejo, com essa tutela a ser buscada no judiciário, eles trazem junto deles, do caso deles, mães relapsas, mães violentas, mães negligentes e mães que estão deixando de fazer o papel de mães, o que se espera de uma mãe, né? E é por isso que vem com esse desejo de que seja deferida a ele a guarda unilateral. Temos visto muitos pais exercerem com maestria a guarda de seus filhos, alimentando, tendo cuidado com a educação, com a saúde, com o vestuário, né? Cuidando da vida da criança com muita competência. Isso tem crescido bastante. E aí, como é que esse pai pode conseguir a guarda na modalidade unilateral para ele? Gente, a guarda unilateral, para ser aplicada, para essa exceção do ordenamento jurídico ser aplicada para este pai, nós temos que observar alguns comportamentos e, obviamente, levar esses comportamentos para o judiciário, para dentro do processo, né? Então, um dos motivos que faz com que a guarda unilateral seja aplicada para os pais é quando as mães agem em alienação parental, e aí é preciso uma análise bastante profunda para saber se a criança ela está sofrendo alienação parental, e isso depende de outras avaliações, como o corpo profissional de apoio dos tribunais, que acaba sendo formado por psicólogos, acaba sendo formado por assistente social, que vai fazer ali um trabalho de investigação, que vai fazer entrevistas aptas a identificar essa alienação parental. Um dos outros motivos, né, um outro motivo que faz com que a guarda unilateral seja aplicada em favor daquele pai, gente, sempre observando o melhor interesse da criança. Porque quando a gente fala em favor do pai, é a guarda unilateral sendo concedida ao pai, não é? Mas o que o juiz vai observar é sempre o melhor interesse da criança. Se essa mãe, porventura, tiver incorrendo com a criança, nos cuidados da criança, com violência doméstica infantil, gente, isso é um motivo extremamente relevante para que aquela guarda daquela criança seja deferida unilateralmente para o pai. Mas o que é violência doméstica infantil? Não adianta chegar no judiciário, gente, e narrar que a mãe dá chinelada no filho, que a mãe belisca o filho. Não, você precisa ter um arcabouço probatório. E mesmo assim, mesmo que você, por exemplo, tenha um vídeo que a mãe está dando uma chinelada no filho, isso não é suficiente
para que a guarda seja deferida de modo unilateral contra aquela mãe, né? Ou seja, em favor do pai. Essa violência doméstica infantil, ela tem que ser reiterada e ela tem que extrapolar os limites, ou seja, aquele castigo imoderado que aquela mãe está aplicando naquela criança, que causa reprovabilidade, é que vai ser o ponto de análise do juízo, do parecer ministerial, para que aquela guarda seja deferida unilateralmente. Quando falamos de violência doméstica infantil, gente, é quando essa criança é constantemente agredida, não apenas no sentido físico, mas também no sentido psicológico. E para isso acontecer, esse pai ele tem que ter um bom arcabouço probatório. Então tem que ter foto da criança machucada, tem que ter vídeos, né, se possível vídeos que tem essa mãe agredindo a criança, relatos de testemunhas, vizinhos, né, que relatam que a criança está sofrendo, pessoas do convívio ali da criança e daquela mãe, né, que esteja agredindo a criança. Os relatos deles serão muito importantes, mas veja, gente, a prova testemunhal em si, nos processos de família, ela tem um peso até importante, mas se vocês tiverem hoje uma prova documental no sentido de fotos, vídeos, boletins de ocorrência, exame de corpo de delito, isso sempre vai falar mais alto. Tá? Então, por exemplo, tivermos aí um caso de modificação de guarda lateral em que temos ali um laudo pericial apontando que a criança sofreu determinada lesão, né? E olha que lesão, gente, não estou falando de uma criança que cai e machuca o joelho, não. A gente está falando, por exemplo, de marcas de unha, arroxeados na pele, dentes bambos, que percebe-se ser resultante de agressão, serão sempre provas extremamente importantes para ser analisada pelo juiz no tocante a dar a guarda unilateral para aquele pai. Okay? Temos também uma outra hipótese que é a violência psicológica. Então, aquela mãe que sempre tiver com o filho um tratamento de gritos, de incoerência, porque, gente, tem mãe que o trato dela com a criança, às vezes uma criança de 2 anos, dá a entender que ela acredita que a criança tem a mesma idade da mãe. Né? Então, a criança, normalmente, ali, com menor idade, gente, até antes dos 16, é uma pessoa que está em formação ainda do pensamento, que está em formação do mundo ao seu redor, dos aspectos sociais. Então, se observar que aquela mãe tem um tratamento desumano com o filho, que não seja só físico, mas que tenha um tratamento desumano no sentido de xingar o filho por nomes feios, xingar o filho de modo a denegrir a própria imagem e reduzir a figura dele perante a ele mesmo, sabe? Se a mãe tem um comportamento, já vi acontecer, né? Acontece muito com mães que tem fanatismo religioso. Gente, já apareceu caso no escritório de mães que fazem expulsão de demônios nos meninos, nas crianças, porque a criança está chorando, porque a criança está fazendo pirraça, e a mãe acreditando que aquilo ali é uma manifestação espiritual, uma manifestação sobrenatural, passa a expulsar demônios. E isso configura aí uma violência psicológica muito grave que vai fazer com que aquela guarda seja retirada daquela mãe e destinada ali ao pai, né? Por exemplo, se for o pai e tiver o parente mais próximo. Mas veja, falamos aqui, guarda unilateral para o pai. Quando pode acontecer? Pode acontecer em violência física, alienação parental, violência psicológica, ok? Isso tudo é muito importante. Outro motivo que leva a entender o juiz para que decida pela guarda unilateral em favor dos pais é quando a mãe tem envolvimento com pessoas ligadas à criminalidade. Gente, isso é muito importante. Então, aquele pai que chega aqui no escritório, eu trago para ele todas essas questões, mas eu falo, como é que é o convívio da mãe com terceiros? Com quem a mãe convive? A mãe convive com pessoas de bem? A mãe convive com pessoas ligadas à criminalidade? Façam prova disso. Relatem isso no processo. Agora, tenham muito cuidado, porque de tudo isso que eu estou dizendo para vocês, não adianta apenas narrar isso nos autos sem ter uma comprovação
de tudo o que está sendo narrado. Lembrem-se, em qualquer situação jurídica processual que vocês estiverem vivendo, seja uma ação indenizatória, seja uma ação trabalhista, seja uma ação criminal, gente, o arcabouço probatório é que vai determinar a decisão daquele juiz. Então não adianta chegar e só narrar. A mãe do meu filho bate nele. A mãe do meu filho expulsa demônio dele. Não. Você tem que levar para o juiz as ocorrências e registrar. Hoje, nós temos uma ferramenta extremamente importante a nosso favor, que é o aparelho de telefone celular. Gente, eu falo com todos os meus clientes. Se envolver um acidente de trânsito, bater em seu carro, pega o telefone e começa a filmar. Filma pneu, filma placa, filma o rosto do sujeito, filma o carro, filma os danos, filma tudo, sabe? Então, se perceber que a mãe está agindo ali, ou o pai, né? Que às vezes o pai também faz isso, em desacordo com o que é correto, desacordo com a lei, pegue o telefone, filme, mostre, coloque no processo, narra para o juiz. Isso vai ser extremamente relevante para que vocês tenham ali a guarda unilateral, sempre observando o princípio do melhor interesse da criança, tá? Maus cuidados também pode fazer com que a mãe perca a guarda do filho e se aplique a guarda unilateral. E o que são os maus cuidados? Maus cuidados, gente, é quando a gente fala do tratamento que a mãe dá de modo a fazer com que o filho adoeça constantemente. Então, eu estou dizendo assim de má alimentação, o filho está sempre sujo, sempre mal cuidado, né? Está sempre doente, sempre machucado, né? Então, isso tudo, os maus cuidados, né? Já teve caso aqui no escritório de mãe que colocava a criança para comer biscoito no chão. Isso é um tratamento degradante, isso é um tratamento indigno, fere a dignidade humana ali da criança e é um exemplo de mau cuidado com ela e que o juiz pode entender que aquilo ali a incapacite a mãe para poder exercer a guarda do filho mesmo na modalidade compartilhada, ok? É claro que tudo isso, eu disse no início, que a má relação entre os pais ela não vai ser tão importante para se definir a guarda unilateral ao revés da guarda compartilhada. Mas veja bem, gente, se você demonstrar para o juiz que a relação, que a relação mesmo sendo ruim ou mesmo sendo boa, faz com que, se a relação for boa, a comunicação vai ser boa, mas se a relação for ruim, se a relação for desrespeitosa, a ponto de fazer com que a comunicação entre os pais daquela criança não flua, não funcione, isso também vai ser um ponto importante, relevante para a aplicação da guarda unilateral para aquele pai que tiver melhores condições de cuidar e criar daquela criança, ok? Agora, veja bem, fator socioeconômico. A mãe tem mais dinheiro, o pai tem mais dinheiro, então significa que o juiz vai decidir, através de fatores socioeconômicos ou econômicos, que a guarda vai ser destinada àquele pai? Nada a ver. Fator econômico não se avalia na questão da guarda. Então, pode ser o pai milionário e a mãe ser hipossuficiente financeira, ser uma pessoa pobre, não ter condições. O juiz vai olhar sempre o estado que a criança se encontra. Se a criança está bem cuidada, se a criança não sofre violência doméstica, se a criança não sofre violência psicológica, se a criança não sofre violência física, se a criança não sofre alienação parental, ok? Pontos extremamente importantes. Já me perguntaram assim, professor, cometimento de crimes por um dos pais é importante para se decidir a guarda? Mas não adianta ir para o juiz e dizer que a mãe praticou um crime contra a honra, né? Por exemplo, injuriou a vizinha. Não adianta de nada. Isso não é um crime relevante para fazer com que o juiz decida que a guarda vai ser unilateral ao revés da compartilhada ou unilateral em favor do pai. Não. Quando eu falo de crimes, o que vocês têm que observar?
Se a mãe tem uma conduta reiterada, até de crimes de menor potencial ofensivo, isso contra diversas pessoas na sociedade, ok? Vocês têm que observar os crimes mais sérios, né? E aí a gente está falando daqueles crimes de ação penal pública incondicionada, por exemplo, crime de homicídio, crime de tráfico de entorpecentes, né? Lesão corporal de natureza grave. Então, são crimes importantes que pode fazer com que o juiz ali entenda que a guarda não deve permanecer com aquele pai, ok? Agora, crimes de menor potencial ofensivo, depende de quantos são, como que eles ocorrem, em que periodicidade eles ocorrem. Se for uma mãe que está lá praticando injúria com o bairro inteiro, com a cidade inteira, é uma pessoa complicada, aquilo ali vai ser relevante para o juiz, ok? Veja, gente, que nenhum desses fatores que eu disse aqui para vocês serão analisados de maneira individual, não. O juiz, quando está num processo de guarda e observa a capacidade do pai ou de uma mãe de exercer a guarda de modo unilateral, ele vai observar todas essas questões de maneira isolada e de maneira conjunta, ok? Então, é importante que isso sempre seja levado para o judiciário. Olha, porque, gente, não é incomum, tá? Imaginemos uma mãe que pratica agressão física com o filho, não é incomum que ela também deixe de agredir o filho psicologicamente. Ou seja, o que vai acontecer? A violência física muitas vezes precede a psicológica, ou vice-versa. A pessoa que normalmente pratica violência física de modo sério contra uma criança é a mesma que vai praticar crimes de menor potencial ofensivo contra várias pessoas, ok? Então, veja, guarda unilateral para o pai depende de uma sequência de fatores que podem ser analisados de maneira isolada e conjunto, ok? Agora, se o pai trouxe um arcabouço probatório interessante no sentido de tudo isso que eu falei, as chances dele ter a guarda unilaterais são extremamente altas. Quando chega aqui para mim um pai nessa situação, requerendo a guarda unilateral do filho, antes de aceitar o caso, eu pergunto para ele qual é o arcabouço probatório, o que ele tem de provas, né? Claro, ele me conta o caso todo e aí a gente analisa aqui, às vezes, não só eu, mas os outros advogados aqui do escritório, analisamos o arcabouço probatório, que é o que vai ser importante para fazer com que ele ganhe a guarda daquela criança, ok? Gente, espero que eu tenha aí ajudado vocês, né? Os pais que estão nessa situação, e qualquer coisa, lembre-se, o meu Instagram é prof.thiagotorres, meu Thiago não tem H, o nosso WhatsApp 3199-225-3862. Será um prazer atender vocês. Um abraço para vocês.